1 Crônicas, capítulo 1. De Adão aos filhos de Noé. Os descendentes de Adão foram Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Os filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. Descendentes de Jafé. Os descendentes de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os descendentes de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram Elisá, Tarsis, Quitim e Rodaim. Descendentes de Cã. Os descendentes de Cã foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá e Sabtecá. Os descendentes de Raamá foram Sabá e Dedã. Cuxi também foi o antepassado de Nimrod, o primeiro guerreiro valente da terra. Misraim foi o antepassado dos Luditas, Anamitas, Leabitas, Naftuítas, Patruzitas, Casluítas e dos Caftoritas, dos quais descendem os filisteus. O filho mais velho de Canaã foi Sidom. Canaã também foi o antepassado dos Hititas, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Emateus, descendentes de Sem. Os descendentes de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os descendentes de Arã foram Uz, Ru, Jeter e Maás. Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. Éber teve 2 filhos. O primeiro recebeu o nome de Peleg, pois em sua época a terra foi dividida. O irmão de Peleg recebeu o nome de Joctã. Joctã foi o antepassado de Almodá, Salefe, Hazarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos eles foram descendentes de Joctã. Os descendentes de Sem foram Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, mais tarde chamado de Abraão. Descendentes de Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estes são seus registros genealógicos. Os filhos de Ismael foram Nebaiote, o mais velho, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Quetura, concubina de Abraão, Zinra, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Abraão com sua concubina Quetura. Descendentes de Isaque. Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque foram Esaú e Israel. Descendentes de Esaú. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeus, Jalão e Corá. Os descendentes de Elifaz foram Temã, Omar, Zefô, Gaetã, Kenaz e Amaleque, que nasceu a Tímina. Os descendentes de Reuel foram Naate, Zerá, Samá e Mizá. Povos de Edom. Os descendentes de Seir foram Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã. Os descendentes de Lotã foram Hori e Remã. A irmã de Lotã se chamava Tímina. Os descendentes de Sobal foram Alvã, Maanate, Ebal, Sefô e Onã. Os descendentes de Zibeão foram Aiá e Aná. O filho de Aná foi Dizon. Os descendentes de Dizon foram Rendã, Esbã, Itrã e Querã. Os descendentes de Ézer foram Bilã, Zaavã e Acã. Os descendentes de Dizã foram Uz e Arã. Reis de Edom. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes dos israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. Quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Quando Uzã morreu, Hadad, filho de Bedade, foi seu sucessor na cidade de Avite. Foi Hadad quem derrotou os midianitas na terra de Moabe. Quando Hadad morreu, Sanlá, da cidade de Masreca, foi seu sucessor.
Quando Sanlá morreu, Saul da cidade de Reobote, próxima a Eufrates, foi seu sucessor. Quando Saul morreu, Baal-Hanã, filho de Aquibor, foi seu sucessor. Quando Baal-Hanã morreu, Hadade foi seu sucessor na cidade de Paú. Sua mulher era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mesaabe. Então Hadade morreu. Os chefes dos clãs de Edom foram Tímina, Alvá, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Esses foram os chefes dos capítulo 2. Descendentes de Israel. Os filhos de Israel foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Descendentes de Judá. Judá teve 3 filhos com Bat-suá, uma mulher cananeia, Onã e Selá. Mas o Senhor viu que o filho mais velho, era perverso e por isso o matou. Algum tempo depois, Judá teve filhos gêmeos com sua nora Tamar. Chamava-se Pérez e Zerá. Ao todo, Judá teve 5 filhos. Os filhos de Pérez foram Hezron e Ramul. Os filhos de Zerá foram Zinri, Etã, Remã, Calcol e Darda, 5 ao todo. O filho de Carme se chamava Acã e trouxe calamidade sobre Israel ao tomar para si despojos consagrados para o Senhor. O filho de Etã foi Azarias. De Hezron, neto de Judá, a Davi. Os filhos de Hezron foram Jerameel, Rão e Calebe. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson, um dos líderes de Judá. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. O primeiro filho de Jessé foi Eliabe. O segundo, Abinadab. O terceiro, Simeia. O quarto, Natanael. O quinto, Radai. O sexto, Ozem. E o sétimo, Davi. Os irmãos dele se chamavam Zeruia e Abigail. Os 3 filhos de Zeruia foram Abisai, Joabe e Azael. Abigail se casou com Jéter, um ismaelita, e tiveram um filho chamado Amasa. Outros descendentes de Hezron. Calebe, filho de Hezron, teve filhos com sua esposa Azuba e com Geriote. Os filhos de Azuba foram Gezer, Sobabe e Ardom. Quando Azuba morreu, Calebe se casou com Efrata e teve com ela um filho chamado Ur. Ur gerou Uri, Uri gerou Bezalel. Quando Hezron tinha 60 anos, casou-se com a irmã de Gileade, filha de Maquir. Tiveram um filho chamado Segube. Segube gerou Jair, que governou 23 cidades na terra de Gileade. Contudo, Jesur e Arã tomaram a cidade de Jair, além de Kenate e os 60 povoados ao redor. Todos esses foram descendentes de Maquir, pai de Gileade. Logo depois de Hezron, morreu na cidade de Calebe Efrata, sua esposa Abia. Deu à luz a um filho chamado Azur, pai de Tecoa. Descendentes de Jerameel, filho de Hezron. Os filhos de Jerameel, filho mais velho de Hezron, foram Rão, o mais velho, Buna, Orem, Ozem e Aias. A Tara, segunda esposa de Jerameel, teve um filho chamado Onã. Os filhos de Irão, filho mais velho de Jerameel, foram Maás, Jamim e Equer. Os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai foram Nadab e Abizur. Os filhos de Abizur com sua esposa Abiai foram Abã e Molide. Os filhos de Nadab foram Selede e Apaim. Salede morreu sem filhos, mas Apaim teve um filho chamado Ize. O filho de Ize se chamava Sezã e o filho de Sezã, Alai. Os filhos de Jada, irmão de Samai, foram Jéter e Jonatas. Jéter morreu sem filhos, mas Jonatas teve 2 filhos, Pelete e Zaza. Todos esses foram descendentes de Jerameel. Sezã não teve filhos, mas teve filhas. Tinha também um servo egípcio chamado Jara. Sezã deu uma de suas filhas em casamento a Jara e eles tiveram um filho chamado Atai. Atai gerou Natã, Natã gerou Zabade, Zabade gerou Eflau, Eflau gerou Obed, Obed gerou Jeú, Jeú gerou Azarias, Azarias gerou Elis, Elis gerou Eleazar, Eleazar gerou Sismai, Sismai gerou Salum, Salum gerou Jecamias, Jecamias gerou Elisama. Descendentes de Calebe, filho de Hezron.
Um dos descendentes de Calebe, irmão de Jarameel, foi Messa, o filho mais velho. Messa gerou Zife. Outros descendentes de Calebe foram os filhos de Maressa, rei de Hebron. Os filhos de Hebron foram Corá, Tapuá, Requem e Sema. Sema gerou Raão. Raão gerou Jorqueão. Requem gerou Samai. O filho de Samai se chamava Maom. Maom foi o pai de Bet-zur. Efá, concubina de Calebe, deu à luz a Harã, Mozá e Gazês. Harã gerou Gazês. Os filhos de Jadai foram Regem, Jotão, Gessã, Pelete, Efá e Saafe. Maaca, outra concubina de Calebe, deu à luz Seber e Tiraná. Também deu à luz Saafe, pai de Madimana, e Seva, pai de Maquibena e de Gibeá. Calebe também teve uma filha chamada Axa. Todos esses foram descendentes de Calebe. Descendentes de Ur, filho de Calebe. Os filhos de Ur, filho mais velho de Efrata, esposa de Calebe, foram Sobal, fundador de Kiriat Jearim, Salma, fundador de Belém, e Harefe, fundador de Bet-Gader. Os descendentes de Sobal, fundador de Kiriat Jearim, foram o povo de Haroé, metade dos Manaatitas e os clãs Kiriat Jearim, os Itritas, os Fateus, os Sumateus e os Misraeus, dos quais descenderam os povos de Zorá e Estaol. Os descendentes de Salma foram o povo de Belém, os Netofatitas, o povo de Atarote Bet-Joabe, a outra metade dos Manaatitas, os Oreus e as famílias dos escribas que viviam em Jabes, os Tiratitas, os Semeatitas e os Sucatitas. Todos esses foram os queneus, descendentes de Ramate, pai do clã de Racabe.